Boa noite. Uma reação empresarial como há muito não se via está ocorrendo por conta da possibilidade de o Congresso votar ainda este ano a diminuição da jornada de trabalho, hoje de 44 horas semanais para 40 horas semanais. Líderes do setor empresarial têm ido semanalmente a Brasília para pressionar parlamentares no sentido de uma retirada do projeto da pauta. As centrais sindicais, por sua vez, usam o ano eleitoral como forma de convencer deputados a aprovarem a proposta que, segundo as centrais de trabalhadores, diminuiria o desemprego no país. Resta saber, então, qual será o comportamento do Congresso, pressionado por todos os lados, e que ultimamente tem aprovado medidas simpáticas aos eleitores. Mas, afinal, a redução da jornada de trabalho é benéfica? Trará prejuízos para a economia brasileira? Esta é a pergunta inicial do Conversas Cruzadas de hoje, que está começando. São convidados do programa o presidente da Força Sindical no Rio Grande do Sul e conselheiro do BNDES, Cláudio Janta. O vice-presidente da Federação, André Jobim de Azevedo. Presidente regional da CUT, Celso Wojciechowski. E o presidente do Instituto de Estudos Empresariais, IEE, Leonardo Fração. Conversas Cruzadas tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, carinho, respeito e honestidade. Sicredi, consórcio de imóveis, a união de forças para realizar. E Farmácia São João, o endereço certo da sua verdadeira economia. Você vai saber a partir de agora, e eu vou pedir que o Celso Wojciechowski nos faça essa colocação, afinal, o que é a proposta que tramita no Congresso e que as centrais de trabalhadores defendem e os empresários não querem que ocorra. Faça esta primeira informação didática para o nosso telespectador, para então, a partir daí, nós discutirmos. Boa noite, Brito. Boa noite, Cláudio Janta, André, Leonardo. Boa noite aos telespectadores. Esse tema da redução da jornada de trabalho, ele é um tema extraordinário, tanto para o debate quanto para a economia do nosso país. E esse projeto no Congresso Nacional não começou a tramitar esse ano ou o ano passado. Está lá desde 1995. Portanto, há praticamente 15 anos. E que agora volta com uma força bastante grande para o debate. Tanto é que as centrais sindicais, CUT, Força Sindical em especial, estão permanentemente em Brasília com mais de 200 dirigentes sindicais todas as semanas para pressionar, mobilizar, dialogar com os deputados e deputadas, dialogar com o setor econômico, no sentido da redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais sem redução de salário. Muito didaticamente, esse é o projeto que está lá desde 1995 e cujo relator desse projeto é o deputado federal Vicentinho. E que já passou por comissões, aliás, isso é importante, entrou inclusive com um projeto de urgência na Câmara dos Deputados com a aprovação de praticamente todos os líderes, exceto o líder do DEM, que não deu acordo para que esse projeto entrasse e tramitasse de forma de urgência na Câmara Federal. Então, acho que ele é um tema que diz respeito ao conjunto dos trabalhadores, diz respeito à economia do nosso país, diz respeito à qualidade de vida que precisamos. E se analisarmos... A proposta vem sendo assim desde 95 ou ela tem sido alterada ao longo do tempo? Ela vem sendo assim desde 95. Muito bem. De 44 para 40 horas sem redução de salário. Lembrando aqui que a última redução da jornada de trabalho que nós tivemos foi em 1988, na Constituinte, de 48 para 40 horas semanais. E se olharmos um pouco mais na história, vamos ver que o tema da redução da jornada de trabalho vem de séculos. Só para pegarmos aqui, os ingleses conquistaram a jornada de 10 horas diárias, porque era muito mais, em 1847. Os franceses, em 1848. Nos Estados Unidos, em Chicago, aliás, onde se originou o 1º de maio, numa grande batalha de trabalhadores, onde 5 trabalhadores foram enforcados. Em 1886, uma luta pela redução de 8 horas diárias. Então, é uma temática, a OIT, esse outro, que é a Organização Internacional do Trabalho,
Em 1919, publicou a sua primeira, a Convenção número 1, estipulando a jornada máxima no mundo de 48 horas semanais. Então, ele é um tema que vem reiteradamente, que vem sendo discutido, e, logicamente, que o mundo do trabalho, o mundo das relações entre empregado e empregador vão evoluindo, a linha, a forma da produção vai aumentando, cada vez mais produtividade e, portanto, a necessidade absoluta da redução da jornada de trabalho. O Cláudio Janta, da Força Sindical e CUT estão exatamente no mesmo trilho, estão dizendo a mesma coisa, pretendendo a mesma coisa, que às vezes isso não acontece, não é sempre que estão juntos. Olha, Brito, nós aprendemos, né, Celso, que a nossa unidade, né, ela tem nos dado muito ganhos. Nós conseguimos uma política para o salário mínimo, que os empresários diziam que ia fazer mal para o Brasil, né, aumentar salário, na visão de alguns empresários, faz mal no Brasil. Nós provamos que não. A política do salário mínimo que as centrais sindicais, não só a Força e a CUT, mas a Nova Central, a UGT, né, a CGTB, todas as centrais do Brasil, as 6 centrais do Brasil unidas, ela garantiu que nós saíssemos da crise. Bom, foi um grande fator para sair da crise. Neste tema da jornada de trabalho, também estão juntos? Mais do que juntos. Né? Mais do que junto, nós, como o Celso disse, nós estamos... os empresários começaram a fazer isso essa semana agora, mas nós estamos desde outubro indo a Brasília com mais de 200 dirigentes sindicais a semana inteira, buscando a redução da jornada de trabalho. André Jobim Azevedo, a Federação se posiciona contra esta redução. Por quê? Vários são os motivos. Ao ensejo da tua colocação inicial para o Celso, convém esclarecer aos telespectadores que há um outro objeto dessa proposta de emenda constitucional, que é a elevação do adicional de horas extras para um valor maior que o previsto pela Constituição hoje, 50% para 75%. Então, são os dois objetos importantes. Também, a referência que o Celso faz ao aspecto histórico é muito importante. Até antes desta lei de 1840, a Inglaterra publicou a lei que lá se chama Moral and Health Act, que é a lei de Peel, que reduziu a jornada dos trabalhadores por conta do atropelo que havia na Revolução Industrial para 12 horas. Pois bem, isso é um tema universal, é um tema importante, sempre foi e acredito que sempre será a pauta de reivindicação dos trabalhadores, porque é interesse de todos nós, perguntamos a qualquer um de nós, trabalhar menos e ganhar mais. Mas a questão não pode ser vista sob essa ótica que imaginariamente enseja uma observação que possa ser melhor para o trabalhador. Assim não entendemos. E não entendemos fundamentados em vários aspectos. Vou começar com 2. O Celso bem referiu que houve uma alteração significativa quando a Constituição de 88 reduziu de 48 para 44. Como também mexeu no percentual de empregos de hora extra para os contratos de trabalho. Pois bem, o desemprego antes de 1988 constituía-se num percentual de 13,5%. Depois da Constituição, passou a 7,5%. Por óbvio que há outros tantos elementos que aumentaram essa condição de desemprego. Coincidência ou não, houve a redução da jornada de trabalho nesse momento. A informação, e não passa de informação, que as centrais sindicais sustentam, no sentido de que isto vai gerar maior número de postos de trabalho, não tem nenhuma comprovação científica. Não há uma pesquisa que forme esta convicção científica. Ao contrário, lembro o exemplo, sempre, e hoje esquecido, não sei exatamente porquê, o fato de que a França era o grande exemplo, porque de 40 reduziu para 39, 37, chegou a 35. O paraíso do trabalho, 35 horas, sem comparar a condição econômica de países distintos como França e Brasil. Mas a França recuou e hoje tem 39 horas semanais de trabalho. Isso é um aspecto importantíssimo. Esse exemplo foi esquecido, ele é um fato real. Mas uma das coisas, preliminarmente, nessa primeira observação, que é importantíssima de se falar, se fizesse na tua introdução uma referência, é o fato de que estamos em ano eleitoral. Por que uma proposta que vem de tantos anos sendo manejada, sendo discutida, ou mesmo emperrada no Congresso Nacional, por que essa proposta vai entrar na pauta da Câmara Federal, vai entrar uma proposta de alteração por emenda constitucional, que é o caminho legislativo que ela tem, às vésperas de uma eleição? Isto é evidente o caráter eleitoreiro. Não fossem os argumentos técnicos que eu vou trazer na minha próxima fala, mas é uma coisa... E deixa uma pergunta. Qual o deputado teria a coragem de votar contra um interesse sustentado pelas centrais de